Boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Deus, meu Pai, Criador do céu e da terra, nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos, o menino de Jesus que está aqui com nós. Vamos gravar pedindo a Deus a misericórdia, pedindo a nosso Pai verdadeiro, que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus, Ele sabe de tudo que passa na nossa vida. Abaixa isso aí, menino. Jesus, Ele sabe de tudo que passa na nossa vida. Jesus, Ele é o nosso protetor, o nosso Pai maravilhoso que é Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso Deus é o nosso Pai que toma conta da gente, que traz a saúde, a proteção, os anjos do céu, os irmãos de luz. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, pedra preciosa. Todos da gente têm um dom. Todos da gente, o nosso anjo de guarda de todos é diferente dos outros. Mas Jesus só existe um. Jesus, ele só existe um Deus maravilhoso, lindo na nossa vida. Jesus, ele sabe tudo que a gente está passando. Os irmãos de luz também, eles sabem de tudo que a gente está passando. Os irmãos de luz, eles sabem de tudo que acontece com nós. E o que vai acontecer amanhã, a depois, só vai pretender a Deus primeiramente e os irmãos de luz. Nós conhece, nós sabe até agora, daqui a meia hora que pretende é a Deus. Porque se Deus dizer assim, eu vou lá buscar meu filho ou minha filha agora, daqui a 30 minutos, ele vem. E nós não sabe. Estão entendendo isso aqui agora, gente? Então, Jesus, ele sabe, ele soube fazer a gente, gerar no ventre da nossa mãe, trouxe a gente para essa terra, foi criancinha, bebezinho, ficou moça, rapaz, senhora, senhor, vovô e vovó. Mas também ele sabe a hora que ele veio buscar. Porque todos da gente estamos aqui nessa terra emprestado. Aqui ninguém é para sempre. O que é para sempre aqui é Jesus Cristo, nosso Salvador. O que é para sempre é os irmãos de luz. Porque eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Eu queria que vocês escutassem um minutinho do que eu estou falando. Olha, Jesus, ele sabe de toda a nossa vida, de tudo que a gente está passando, os momentos bons, os momentos difíceis. Mas se a gente pedir a Deus, rezar, pedir a Ele a proteção, Jesus vai dizer, minha filha e meu filho, eu estou com você. Eu que trouxe você para o mundo, eu que estou com vocês, porque você está rezando, está falando comigo, tirando seus minutos para falar comigo, eu estou presente. Jesus, ele não abandona o filho dele por dinheiro nenhum. Ninguém compra Jesus. Ninguém dessa terra. Não compra Jesus. Jesus,
Ele é que está com a gente. Jesus, ele trouxe a gente, ele cuida da gente, ele protege a gente, ele livra a gente de doenças graves, ele livra do derrame, do ABC, ele livra do ladrão, ele livra da doença, ele livra dos perigos, da inveja, da usura, da macumbaria, da praga. É, gente. E por que nós não dá ouvido a Deus? Mas o que é que Deus quer que a gente, sabe o que é que Deus quer que a gente? Que a gente reze. Que do dia a dia peça perdão para Jesus. Senhor, meu Pai, se eu pequei desse dia ou na noite, se eu fiz o mal a um, se eu falei uma palavra que não podia falar, o Senhor me perdoe. E Ele vai lhe perdoar. Porque nós, aqui nessa terra que a gente vive, aqui ninguém é santo. Porque se fosse santo, estava lá com Deus. Nós aqui é filho de Deus. Nós não é santo. Nós é filho de Deus. Nós é filho dos orixá. Aqueles ente querido, muito já antes da gente, que já se foi, que está lá com Jesus, eles também passaram por essa terra que nem a gente. Muitos rezaram e muitos não rezaram. Mas não é porque aquele rezou e está com Deus que aquele que não rezou também está fora de Deus. Não. Todos eles estão com Jesus. Aqueles que rezaram, ele guiou o caminho dele para o céu, junto com Deus. Mas aquele que não rezaram, ele prestou conta com Jesus aqui na terra, que quando Deus veio buscar esse que não rezou, os pecados dele já estavam perdoados. E aí Jesus falou: meu filho, eu lhe ensinei a você rezar, porque eu deixei a minha oração para todos, não foi para outros e outros não. Jesus, eu ensinei, meus filhos, vocês rezarem. E qual foi a oração que eu ensinei? O Pai Nosso, a Ave Maria, a Santa Maria. Eu ensinei vocês rezar, porque quando você reza, você está mais para pertinho de mim. Porque Jesus, ele é ligado do céu e na terra, aonde a gente está. Ele é dono do sol e da chuva. Explique que Deus manda a chuva para todo mundo. Jesus, ele abre o sol para todo mundo. Não é aquele que merece ser o sol e aquele que não merece. Não, Jesus não faz isso. Jesus, ele manda o sol para todos. Jesus ensinou a rezar para todos. Cabe aqueles rezar e aqueles que não rezam. Mas todos é filho de Deus. Agora, aqueles que não rezam, ele vai prestar conta com Deus. Igual aquele que reza também vai prestar conta com Jesus aqui na terra. Se ele está no caminho do bem, se aquele outro está no caminho do mal. Mas também só tem dois caminhos que Jesus deixa aqui na terra. O do céu, que é estreito, e o do pecado,
que é largo, né? O do pecado é largo. Por quê que eu estou falando isso? Porque o pecado, vou começar pelo pecado. O pecado tem dança, o pecado tem bebida, o pecado tem mulher com homem, as boates, tem as festas. O pecado tem que bebe, o pecado tem as drogas, os pecados da carne. E o do bem é estreito, mas Jesus está nele, que é o do bem. Lá está Jesus, os anjos do céu, o Espírito Santo e os irmãos de luz. Mas só que ele é estreito. Milhões de gente que quer a parte, o caminho dos forró, da dança, de tudo. E o pecado da carne está no largo. Mas Jesus fala, tem dois caminhos, meu filho. Escolha um, qual é o que você quer seguir a sua caminhada. Você quer seguir o meu caminho ou o caminho errado? Mas lembrando que o caminho errado, ele está nos pecados. Gente. Ele está no pecado, porque ele bebe. A pessoa que bebe, eu não sou contra quem bebe. Não sou. Mas a pessoa que bebe, tem gente que bebe um copo de bebida, uma cerveja, se embriaga. Porque sobe para a cabeça. Aí a pessoa não vê nada, aí a pressão sobe, a pressão da pessoa desce. A pessoa vai dirigir com a garrafa, com a latrinha de cerveja, sobe para a cabeça, mata, morre. Aqueles que estão na pista vai sofrer um acidente, vai morrer porque aquele que está embriagado, que está com a bebida na cabeça, não está vendo por onde que está indo com aquele carro, está com a família toda dentro do carro. E aí agora? É isso que eu quero chegar na bebida. Porque por isso que eu falo sempre aqui, se beber, não dirige. Porque está botando sua vida em risco, sua família e os outros irmãos que estão na pista. Às vezes o outro está certo, mas aquele que bebe, que a bebida sobe para a cabeça, ele não enxerga aquele outro que está certo e aquele outro que está errado. Que o errado está ele que bebeu e dirigiu. Aí quando acontece as mortes, os acidentes, fulano teve um acidente assim, mas ninguém sabe o que ele bebeu. Só vai saber ali que ele bebeu se achar latria, bebida, litro de bebida dentro do carro. Ah, fulano estava dirigindo bêbado. Fulano bebeu. A pressão sobe, passa um derrame, um ABC. Abaixa, a pessoa morre, pode até morrer ali mesmo naquele local, porque quando a pressão baixa, é para sempre. A pessoa se muda do céu, da terra para o céu. Não é verdade? Então, se beber, não dirige final de semana, por favor. Eu peço, pelo amor de Deus, tenha pena de vocês, tenha pena quem está junto com vocês, com a sua família, tenha pena dos outros que estão na pista, que os outros cidadãos de bem que nem vocês. Tá entendendo? Agora, aquele que está no caminho de Deus, ele não vai fazer isso. Ele dizer, não, eu vou na minha viagem com minha família, com meus filhos, e eu não vou beber, porque eu estou dirigindo, tem educação, tem raciocínio na cabeça de cada um. Então, se ele não beber, respeitando a lei toda, ele está dirigindo, ele está andando no caminho de Jesus. Porque o mesmo Deus que está no caminho estreitinho, as pessoas que estão no caminho estreito, Deus também está no caminho largo.
Só que Jesus fala, tem dois caminhos. Qual é o que você quer escolher? Jesus, ele manda escolher o caminho. O do bem e do mal. E por que que vocês não assumem o caminho só do bem, deixando o mal para longe? Porque ele já chama mal, o caminho do mal. Já chama essa palavra. O caminho do bem. Que coisa maravilhosa. Não é verdade? O caminho do bem. Então eu peço a vocês que sigam o caminho do bem até o dia que Deus vir buscar a gente aqui. Faz que nem eu. Eu acabei de falar para uma pessoa aqui no telefone que ela está perturbada. Diz que reza, mas não reza, tá? Porque a pessoa que reza não fica perturbada. A pessoa que reza, ela não fica perturbada. Ela tem o caminho de Jesus. Ela entende que Deus está com ela. Tá entendendo, gente? Então, viva até agora, que amanhã só pretende a Deus. O dia, as horas, os minutos, segundo, aproveite a nossa vida aqui na Terra, que ela é boa, ela não é ruim a nossa vida. Quem é ruim é as pessoas que vai para o caminho errado. Mas a nossa vida aqui tem que aproveitar. Agradeça a Deus pela vida que Deus lhe deu para sua família, esposa, pai, mãe, vovô e vovó. Porque a vida aqui é o sopro de nós todos. Assoprou, já se foi. Leve coisas boas para Jesus e deixa coisa boa para aqueles que ficar. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, certo? Jesus, ele está no nosso coração. Jesus está no nosso coração. Ele não afasta da gente 1 minuto e 1 segundo. Às vezes você vai ter um acidente e Jesus passa a mão na frente. Epa, esse meu filho é meu. O inimigo não vai destruir a vida do meu filho e nem da minha filha. Esse é meu, ninguém topa. Ninguém topa a mão nele. E nem no carro dele, nem na casa dele. Porque Deus está com vocês. Porque o inimigo, ele é sujo. O inimigo que eu estou falando, gente, é a praga, é a usura, é a inveja, é a macumba. Que muitos não têm Jesus, estou falando para vocês, como Deus da casa. Não tem Jesus, porque se tivesse Jesus, ele não fazia mal para o outro irmão. Porque dói na pele dele e dói na pele do irmão. Será que não percebe? Invocar uma entidade, dá poder, dá para tudo, para aquela entidade fazer o mal para aquele outro irmão, com a família dele, com a alma que ele tem que ganhar? Jesus não quer isso. Jesus quer que todo da gente seja por Jesus, guiando o caminho de Deus, respeitando a gente mesmo e respeitando os outros irmãos. É isso que Deus quer da gente. Não fazer mal para o pior inimigo que a gente tenha. Antes de vocês fazer o mal para o inimigo que você estiver, você reze por ele. Reze por ele, reze por você. Quando você reza por você e reza pelo seu inimigo, você tem muito mais anos de vida aqui nessa terra. Jesus, ele é certo, ele é positivo. Jesus sabe de tudo que a gente faz pelo outros irmãos e os inimigos. Tá entendendo, gente? É isso que eu quero chegar hoje. Tem gente que fala assim, Dona Laide, eu quero uma palavra amiga da senhora, que eu estou perdido, estou perdida. E aí eu vou escutar ele primeiro, para depois chegar a minha palavra com Jesus. É, gente. Porque a gente que tem Deus um amor cor-de-rosa, limpo e puro, que tem pelos outros irmãos.
Não é só por mim, eu tenho por todos, irmãozinho, aqui nessa terra. Que todo é uma pedra preciosa que veio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu me chamo Alaide, sou a bezedeira com muito amor, carinho e respeito por todos vocês. Lembre que aqui você vai ter uma grande amiga, não é uma mãe ou irmã, o que você pensar. Mas pense só coisa boa de mim. Não pense coisas mal. Porque se vier o mal, vai sair correndo. E vai ficar a pessoa boa que vocês é. Vocês é a pedra preciosa de Jesus Cristo. Nunca esqueça disso. Porque Deus que trouxe você, cuida de você, protege todos da gente, dá saúde, proteção, livramento de todos os perigos. Porque Deus guarda a sua casa, guarda a sua entrada e a sua saída. Que todos os mal que tiver encortado de você vai sair 1000 por hora, porque Deus está com nós. Nós é filho de quem? De Jesus Cristo, o nosso Salvador. Todos que estão aqui nessa terra. Todos. Lembrando que os irmãos de luz, ele vem de Jesus. Jesus é que traz ele para nós. Uma comparação aqui. A realidade, é comparação não, é realidade. Eu recebi o meu dom no ventre da minha mãe. Ninguém nunca me disse nada, ninguém nunca botou a mão na minha cabeça, pai de santo, nem mãe de santo, nem bezedeira. A outras bezedeiras que eu tinha, sabe quem é? A minha mãe, que era bezedeira. De nascença também. Minha avó, por parte da minha mãe. Meus bisavôs, por parte do meu pai e da minha mãe. Então, era tudo bezedor. O povo chegava da casa da minha mãe, era milhões de gente. Daquelas fazendas, tudo ali, ia para a casa da minha mãe para se bezer. Era difícil procurar o doutor, porque só tinha naquela cidade também um clínico geral para muitas doenças. E era longe. Nós morávamos no mato, na fazenda, que meu pai trabalhava. Então, ali, ia todo mundo ali na casa da minha mãe. Então, eu sou uma média que já nasceram comigo os meus irmãos de luz. Mas por que nasceu? Porque Deus viu que eu mereço. Então ele me deu o dom. Porque com 4 anos eu já rezava nos meus irmãos, debaixo do pé do cajueiro, com raminho de vassourinha. A minha avó via e chamou minha mãe. Essa menina é média. Se vocês saberem o que eu já passei na minha vida e o que eu já fiz de tão doce, de tão limpo na vida de todos que me procuram, às vezes eu falando, ninguém acredita. Mas pode acreditar em Deus. Não acredite em mim, não. Acredite em Deus. Porque tudo que eu rezo, todo mundo fica curado. Todo mundo. Então é o milagre de quem? De Jesus. Foi ele que me deu o dom. Não foi ninguém que me ensinou nada. Não foi ninguém que me deu. Foi Jesus. Eu tenho esses irmãos de luz, foi Deus que me deu. Se eu tenho essa reza, foi Deus que me ensinou. Foi ele que me deu. Para quê? Para eu ajudar os outros irmãos a evoluir aqui nessa terra.
Eu estou plantando a minha semente que Deus me deu. Estou semeando. Porque quando Deus vir buscar, Ele vai dizer, minha filha, você já fez a sua semente, você semeou muito bem. Então deixa aquela paz para aqueles que ficar e eu levo a vitória com Jesus comigo. Tá entendendo, gente? Então, eu falo, acredite em Deus, tire o seu tempo, vá falar com Deus. Explique para Ele o que é que você quer aprender que Ele faça, que você quer aprender com Jesus. Jesus vai lhe ensinar. Tudo que você quiser da parte do bem, Jesus ensina. Agora, se for da parte do mal, nem peça a Jesus, que ele não vai ensinar isso do mal para ninguém. Quem ensina a coisa do mal é da outra parte. Não é Jesus. Jesus é tudo pelo bem. Jesus é tudo que a gente tem. Então, eu me chamo Laide, sou a benzedeira, com muito amor e carinho e respeito por todos vocês. Se vocês precisarem dessa mulherzinha aqui que você está me vendo no YouTube, manda o álbum, manda a foto. Você quer curada? Você quer ficar curado? Você quer ficar curado? Qual é a doença que você tem? Fala para mim. Pois que eu lhe rezar que você vai fazer outro exame. Se você tiver com a doença, diga que eu não sou uma benzedeira. Pode falar. Porque aqui eu só sou e eu só falo o que eu sou. O que eu não sou, nada. Porque se eu ver espiritual também eu falo para você na hora. Se eu ver a cura de doença, tá junto. Espiritual também, às vezes eu rezo e recolhe o mal dali daquela pessoa. Tá entendendo? Então, tudo da paz de Deus. Porque quando a gente tem Deus, tem tudo na vida. Jesus é o nosso protetor, é o nosso Deus, lindo, maravilhoso, porque sem Jesus não estaria aqui. Tudo com Jesus, nada sem Ele. Tudo com Jesus, nada sem Ele. O Senhor é nosso pastor e nada vai faltar. O Senhor é nosso pastor e nada vai faltar para nós. Pode ter fé. Que Deus está guiando vocês, que protege vocês e abdicar, que dê muitos anos de vida, saúde e proteção. Que Deus abençoe vocês todos, nosso Brasil todo que está precisando de reza. Reze pelo nosso Brasil, reze para o povo do nosso Brasil, a nossos irmãos, irmã, vovô e vovó que está nos abrigos do vovô, aquelas crianças que estão incubadas, aquelas mães que estão incubadas, aqueles pais que estão incubados, os vovô que estão incubados. Reze todo dia, toda hora que reze, está fazendo a coisa, está rezando ali, firme e forte com Jesus. Gente, nós não vamos dar o corpo mole para reza, para tudo que fazer. Não, para com isso. Reze positivo no Espírito Santo, nos anjos do céu, com os orixá que está aqui, meu pai, Oxalá Babá, meu pai Ogum de Ronda, meu pai Oxóssi Caçador e meu pai Xangô, Caô, Cabicilê, meu pai. Todos preto velho, os Nagô, os marinheiros junto com a minha mãe Manjá, minha mãe Oxum, minha mãe Naná, minha mãe Ansá. Seu Pena Branca, dono das cirurgias, dono das... que ele faz cirurgia, seu Pena Branca, que é o guia, um protetor lindo, maravilhoso, que é seu Pena Branca, que eu faço a cura do povo todo, que é por ele. Vou ficando por aqui, amanhã até mais. Fica com Jesus, que eu estou com ele também. E até amanhã, que Deus quiser e Deus vai querer. Deus vai lhe dar a minha força, a minha coragem, a minha saúde, a minha proteção. E vai dar para vocês a coragem, a saúde, a proteção para todos da gente, que todos é filho de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Junto com a nossa mãezinha, Nossa Senhora da Aparecida, a nossa mãe padroeira do nosso Brasil, a Nossa Senhora dos Esterros, que tudo de ruim ela vai levar para longe e trazer a paz para todos vocês, para todos nós. Beijo, fica com Deus, que eu estou com Ele.